Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da revista Mais Profundo. Eu sou a Sara. Eu sou a Gabriele. E eu sou a Nadine. E a nossa primeira edição da revista Mais Profundo é sobre assédio. E hoje a gente vai falar sobre assédio em escola e faculdade. Fique ligado! É muito comum a gente escutar das pessoas que foram assediadas em transporte público, na rua, dentro de casa, por parente, por namorado, mas a gente pouco ouve falar sobre assédio dentro de instituição de ensino, dentro de escola, dentro de faculdade. Então a gente resolveu trazer esse assunto, abordar esse assunto, para que a gente viralize isso e para que fique um pouco mais comum não acontecer, mas sim falar sobre o assunto, porque é comum. A gente fez um monte de pesquisa e a gente detectou que é comum, e isso acontece assim, embaixo do nosso próprio nariz, às vezes onde a gente mesmo estuda e a gente nem se dá conta de que isso acontece. E os pais também têm que ficar de olho, porque acontece também com crianças pequenas, isso é muito sério, porque pode traumatizar pro resto da vida. Exatamente. Então a gente observa que, principalmente em faculdade, né, que é onde tem uma faixa etária assim igual a nossa, entre 20 e 25 anos, 30 anos, Na mais verdade, ou menos. quando um professor assedia um aluno, é um abuso de autoridade até. Exatamente. Né? Até pior. Então acontece de várias formas, né? Por exemplo, se você vê um professor brigando com algum aluno dentro de sala de aula, se o professor está humilhando, está sendo abusivo nas palavras, isso é um assédio, né? Porque eu acho que existe um limite entre você dar uma bronca e humilhar, expor a pessoa diante da sala, né? E tem também a questão de abuso sexual, né? Eu recebi depoimentos de meninas que receberam propostas de professor do tipo: se você fizer tal coisa, eu vou te dar nota, eu vou te dar uma nota boa, você não precisa fazer prova, não precisa fazer trabalho. Então, se o trabalho não ficou tão bom assim, mas a gente consegue pode negociar isso de outra É forma. um absurdo, mas isso acontece. E em escola também, assim como a Gabs falou, em escola de criança, né, isso acontece bastante. Então os pais têm que ficar de olho, porque as crianças são indefesas, elas não vão saber. São inocentes, Elas na não verdade vão identificar um assédio pra poder contar pros pais, porque elas não têm essa maldade na cabeça, né? E é importante, o pai conhece o filho que tem, né? Então é importante, se a criança tá com um comportamento diferente do que ela costuma ter, se ela tá com algumas mudanças na personalidade, é importante identificar isso. Medo, receio. Normalmente a criança fica muito receosa das coisas, né? Ou até com medo do próprio professor, né? Ou da professora, não querer no caso. Não querer ir pra escola, chorar. Isso acontece. E os pais têm que ficar de olho, porque às vezes a gente acha, é criança, besteira, é drama, mas não é. Pode Isso não ser. acontece. Muitas vezes não é. Não é. E isso acontece de verdade, e pode ser tanto um assédio sexual quanto um assédio moral, ameaça, exposição, qualquer tipo de coisa. Ridicularização. A criança sofre uma chacota por parte do professor e aí a criança vira, sei lá, um saco de pancada na frente da turma. Isso é um abuso, isso é um assédio. Os pais têm que tomar uma providência, eles têm que fazer alguma coisa. Afinal de contas, um professor tem que ser um exemplo e não um monstro pra criança. E aí já entra também naquela questão do bullying, né? Que ela não é, a criança, o adolescente, enfim, ele não só sofre o bullying por parte dos amigos, né? O professor, as autoridades também são capazes, e tanto são como fazem, né, de praticar. E é muito importante também, porque a partir do momento em que a pessoa está dentro da instituição de ensino, aquela instituição é responsável por ela. Né? Claro que não por tudo, mas assim, ela responde pela pessoa, principalmente pelo profissional que está ali trabalhando para ela. Né? Então, é importante também que qualquer tipo de atitude que a pessoa ache estranho, tem que comunicar à direção da escola, algum supervisor, algum inspetor que esteja ali cuidando do local, né? Porque às vezes a gente se sente submisso mesmo a algumas coisas, né? A gente fala assim, a gente faz faculdade e a gente sabe a pressão que a gente tem pra estudar, pra fazer prova, pra entregar trabalho, não é fácil. O professor, ele é uma autoridade em sala de aula, ele realmente tem que ser respeitado, mas existem limites que o aluno tem que saber identificar, ele tem que ser instruído pelos pais quando ele é uma criança, a saber identificar o que é o limite, qual é o limite ou não do professor.
Porque às vezes o professor, ele abusa do poder que ele tem, né? É aquela questão da superioridade, né? Que a gente, inclusive, falou no nosso outro vídeo sobre relacionamentos abusivos. E o professor, ele tem superioridade, falando hierarquicamente, né? Ali dentro da sala de aula. Ele é a figura máxima a ser respeitada. E a gente também não pode esquecer que existe o contrário da situação. Né? Não só o professor abusa, mas o professor também é abusado. A gente sabe o que acontece, a gente vê muitos casos de aluno que joga cadeira no professor, que humilha o professor, que baixa no professor. É uma questão de educação mesmo. Eu acho que, infelizmente, vem de berço e o professor não tem como controlar isso. Eu acho que ele é responsável, claro, por muita coisa, ainda mais quando é escola. Né? Você faculdade você já são tá dois adultos conversando entre si, não ou deveria ser. Mas em escola ele acaba sendo responsável também pela criação de caráter, personalidade. É claro que não é só ele, né? Mas ele acaba sendo um pouco responsável. A maior responsável e a educação tem seus pais. A educação tem que vir dos pais. Exatamente. Né? Não é na escola, né? Na escola eles aprendem um pouco mais, mas a educação mesmo vem de casa. E ainda mais agora, com essa questão da rede social, né? Ficou tudo muito mais fácil, a exposição é muito mais fácil. Então hoje você vê memes, montagens, ridicularizando alguém, uma situação, e a gente vê, né, muitos alunos fazendo isso com o professor e fazendo página no Face contra o professor. Isso também é um assédio moral, né? E esses alunos também que jogam cadeira no professor, que batem no professor, é um assédio físico. Então não é porque é uma criança contra o adulto que isso não deve ser denunciado, que a criança não deve sofrer consequências com relação a isso, não. Todo mundo tem o seu direito como ser humano, principalmente dentro de uma relação que existe uma hierarquia, né, que é de professor e aluno, ou por exemplo de chefe e subordinado, mãe e filho, né, existe isso. É que quando a gente fala de assédio, geralmente vem na nossa cabeça em primeiro plano o assédio sexual. Só que é um assunto muito mais amplo, né? Não é só o assédio sexual. Então, todos esses outros pontos que a Sara falou também são assédio. E é isso, gente. Obrigada por assistirem. Se inscrevam aqui no canal e deixem um like se vocês gostaram desse vídeo. E se você conhece alguém que esteja passando por essa situação, não deixe de ajudar essa pessoa, de instruir, de ajudá-la a também identificar, né, se ela está incomodada com alguma situação que esteja acontecendo, peça para ela procurar uma autoridade maior, ou até mesmo os pais dentro de casa. Não deixe que essa situação fique mais normalizada do que ela já é. Contribua como você puder. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.